As aulas nas escolas estaduais podem ser retomadas a partir do próximo dia 4. Isso se o Estado continuar até o dia 30 com a taxa de ocupação dos leitos de UTIs exclusivos para a Covid-19, inferior a 60%. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio paralelo do Jornal do Meio-Dia, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, o Sintep, Valdeir Pereira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Maiara. Presidente, o governador Mauro Mendes, nesse decreto mais recente, ele admite aí a possibilidade de que as aulas poderiam retornar no dia 4 de maio. Qual é a posição aí do Sintep? Qual a posição dos professores? Vocês já estão preparados para essa volta às aulas ou não? Nós estamos na mesma angústia que a maioria das famílias aqui do estado de Mato Grosso para o retorno das atividades. No entanto, deve ser garantido as condições. E essas condições, ela não pode ser de qualquer jeito. O retorno das aulas hoje, nas condições que nós suspendemos, ela não garante a segurança sanitária das crianças e pode ser um ambiente de contágio coletivo. Mesmo porque você pensar no distanciamento de 1,5 metro das crianças significa reduzir a quantidade de alunos em sala de aula, aumentar a limpeza dentro do espaço escolar significa você também ter uma quantidade maior de servidores. E além disso, o controle sanitário das crianças que tiveram contato com o Covid, o grupo de risco precisa ser feito e esse acompanhamento da saúde pública para que a gente possa retomar as atividades com toda a segurança possível para que as escolas não transformem num espaço de contágio coletivo e por isso o Sintep Mato Grosso já expressou essa preocupação aí ontem nas redes sociais e estará encaminhando documento para o governo, cobrando essas explicações e também em relação aos trabalhadores da educação que estão no grupo de risco e que precisam de uma resposta efetiva por parte do governo. Retornar, como nós suspendemos, não é possível. Agora, professor, o presidente, o senhor falou aí de toda essa estrutura que tem que ser criada para essa volta às aulas. O senhor conhece bem a realidade do ensino público hoje aqui no estado. Há essa possibilidade? Tem pessoal, tem estrutura, tem investimento para fazer isso, para retomar as aulas com segurança? Pelo que nós estamos acompanhando, as ações do governo não foram ações que garantiram aí a segurança da sociedade durante todo esse período aí de pandemia. Por isso, a cobrança por parte do governo, já que ele disse que pode retornar às atividades considerando apenas a quantidade de leitos, nós já estamos cobrando qual que vai ser a posição dele para que, num curto espaço de tempo, não passamos aí a ocupar os leitos que ainda não estão ocupados. Mas a estrutura do Estado até agora tem se demonstrado insuficiente e ineficaz para garantir a segurança, tal qual é a recomendação para o retorno das atividades. Além da prevenção aí, presidente, tem uma outra questão aí, essa distância, não é? Que é recomendada aí pelas autoridades da área de saúde, né? A distância de uma pessoa para outra de pelo menos 1,5 metro. Isso daí lá na sala de aula, como é que vai fazer para resolver? Porque se vai ter que tirar o quê? Vai ter que tirar 10, 15 alunos de cada sala de aula? Como é que se resolve essa questão aí? São pontos que nós ainda não temos isso bem claro. No caso aqui, para atender como determina, precisa no mínimo aí duplicar a quantidade de sala de aulas aqui do estado de Mato Grosso. Para além disso, tem uma outra questão, que é o uso de máscara. O recomendável é no máximo 2 horas, o tempo de duração na escola é de no mínimo 4 horas. Como que o governo vai fazer isso? E além disso, a maioria das escolas já são climatizadas e então são ambientes fechados. E como que vai ser feito essa organização? Então, por isso, a gente tem muitos questionamentos que precisam de um posicionamento por parte da Secretaria de Estado de Educação, do governo e também do pessoal da saúde para orientar
uma vez que o governo sinaliza o retorno das atividades condicionado apenas à ocupação dos leitos hospitalares e as UTIs. E o Sintep já procurou, presidente, a Secretaria de Educação para colocar essas preocupações ou ainda não? Ou só se manifestou pelas redes sociais? Nós já encaminhamos para a nossa assessoria jurídica e a direção já fez alguns apontamentos prévios para encaminhar isso documentalmente, né? Não adianta a gente buscar a Secretaria de Estado de Educação, que a gente sabe que não tem autonomia para resolver a maioria dos problemas que estão colocados, e então a gente já vai encaminhar isso, porque precisa envolver o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, que a gente não está contrário à retomada das atividades. Mas as atividades devem ser retomadas a partir do momento em que você não tem mais o risco da vida das pessoas que estão dentro da escola. A gente está falando aí de 780 mil estudantes, a gente está falando de um quantitativo aí de praticamente 40 mil profissionais da educação. Então não é qualquer coisa, não é um comércio, um shopping ou qualquer comércio, mercado que você abre. Mexe com uma estrutura de toda a sociedade, porque é impossível uma família que não tenha o contato com o estudante. Então isso pode criar um problema muito grande. Fazer o controle e a segurança, os nossos profissionais da educação estão à disposição para a questão pedagógica. Agora a questão sanitária e infectológica, infelizmente, tem de ser a saúde pública e o governo do estado de Mato Grosso para dizer as medidas a serem adotadas. Presidente, temos participação aqui via WhatsApp, tem muita gente tocando nesse assunto que o Lúcio tocou, né? Questão do distanciamento, tem essa participação falando também dos professores com mais de 60 anos. Vou ler aqui. Bom dia, neste momento não deveria voltar às aulas, pois os alunos não têm como ter esse espaço entre um e outro. As escolas, tanto estaduais como municipais, não têm estrutura para isso. Deveriam deixar mais uns dias para ver o que pode acontecer. Além do mais, há professores com mais de 60 anos, pessoas que estão na linha de frente de risco. E aí as escolas, que eu já perguntei para o senhor, as estruturas, né, se tem estrutura. Agora falando especificamente desses profissionais com mais de 60 anos, isso foi conversado, o Sintep levantou essa questão, se voltar, vai ter profissional para substituir esses profissionais que não podem, que fazem parte do grupo de risco? Isso vale também para quem tem doença crônica? Então, nós temos um cadastro de pessoas para contratos temporários e o número de pessoas que estão no grupo de risco é um número significativo. A gente já fez uma discussão prévia à escola, que você tem lá, no total de 50 servidores, praticamente 10 ou 15 está dentro desse grupo de risco, e não sei como o governo vai se comportar diante disso, porque nós estamos falando do impacto em relação à contratação de pessoal para substituir essas pessoas, né? Então isso tem um impacto para o estado de Mato Grosso, porque não poderia colocar em risco. Então, assim, há muitos questionamentos que o governo precisa responder para que os profissionais da educação possam ficar tranquilos, para que os pais também possam ficar tranquilos em relação à retomada das atividades. Nós também estamos com essa vontade de que as aulas possam retornar, no entanto, a partir do momento que tenha toda a segurança possível para não colocar em risco a vida das pessoas. Presidente, uma outra questão aí que necessita de uma posição, uma resposta e com urgência, que é sobre a situação aí desses 10 mil professores interinos que ainda não foram restabelecidos os contratos. Isso deveria ocorrer no mês de março. O governo do estado diz que não pode fazer isso porque estaria contrariando a lei. Como é que vai fazer para resolver essa questão aí dessas 10 mil famílias? Então, primeiro que o governo do estado de Mato Grosso, ele tinha um edital de seleção dos trabalhadores, ele não cumpriu com isso, né, com o cronograma. Hoje há um número desses trabalhadores que estão no aguardo de uma posição por parte do governo do estado, também por parte da Assembleia Legislativa. Já há uma sinalização por parte do governo federal se sancionar uma emenda que foi feita para que possa assistir
essas pessoas incluir dentro do auxílio emergencial, mas só há uma saída, é o governo proceder com o processo de atribuição de aulas. Se fosse para retomar as aulas hoje, praticamente 50% das unidades não teriam condições, porque não está com o seu quadro completo de profissionais de educação, mesmo com essa proposta do governo da aprendizagem conectada, que seria um espaço para ter uma interação com o aluno, não é possível, porque você não tem o quadro de efetivo e interinos completo, como é o caso, por exemplo, do município de Cáceres, que nós já estamos há mais de um mês que deveriam estar atribuídos esses trabalhadores da educação, no entanto, somente uma ou duas escolas que foi feita a atribuição dos efetivos. Então, é esse o cenário que nós estamos tendo aqui por parte do governo do Estado, e a saída é a atribuição imediata daqueles que estão na condição de contrato temporário para ter o compromisso com a continuidade das aulas e estarem à disposição do governo do Estado para as medidas aí que forem necessárias durante esse período de pandemia e que nós não estamos tendo aulas. Agora, como foi falado, o Lúcio falou, o senhor também respondeu aí, esses professores estão padecendo, né, presidente? Estão precisando, inclusive, de alimentos, e se falou até mesmo de uma ajuda que podia partir aí da Assembleia Legislativa. Isso se desenrolou? O senhor tem alguma informação, alguma entidade ou algum poder se propôs a ajudar esses professores? São 10 mil professores interinos? Ainda não há um retorno efetivo por parte da Assembleia Legislativa. Nós estamos fazendo ainda essa cobrança para os deputados para que faça essa mediação junto ao governo, mas isso não está andando como nós gostaríamos, mas o fato concreto é que as nossas subsedes estão orientando os diretores e onde nós temos os trabalhadores da educação, que tem esse contato direto, para que faça o levantamento e a campanha de arrecadação e de ajuda nesse momento alimentar de donativos para trabalhadores da educação que não têm em casa nada, né? Então estão sem receber desde o mês de janeiro. A expectativa, se o governo cumprisse aquilo que está no documento, que é o edital de seleção, a partir do dia 20 já estariam contratados, tem a semana pedagógica, teria participado de todo o processo. No entanto, o governo não cumpriu isso. Agora estamos aguardando que a Assembleia Legislativa, o próprio Ministério Público, o Tribunal de Contas possa se envolver nessa discussão. O Ministério Público encaminhamos para o Procurador-Geral uma solicitação de reunião. Até agora não houve uma posição e nem fomos ouvidos para que pudesse aí se sensibilizar com esse momento tão crucial. Não há outra saída aqui no estado de Mato Grosso que não possa ser avançar no concurso público, que tem uma lista, e chamar as pessoas para as vagas que estão livres, de maneira a evitar esse sofrimento e essa angústia que todo ano aflige os contratos temporários. Presidente, só para encerrar e bem rapidinho, para resolver isso, bastaria uma posição do Ministério Público para o governo do Estado, dizendo o seguinte: olha, em função aí da pandemia, pode fazer a contratação dos interinos que não vai ter problema nenhum. Só isso, não é? Só isso já bastava, do Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, que já está sensível com isso, e está faltando, na realidade, a sensibilidade por parte do governador Mauro Mendes. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós que agradecemos. Obrigada, presidente.